Graças a paz, meus irmãos, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento então às nossas exposições na Escritura. Mais especificamente, vamos iniciar hoje uma série de estudos em Joel, na profecia do profeta Joel. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel. Vamos abrir as nossas Bíblias em reverência ao Senhor, diante da sua palavra, no livro de Joel. Joel fica logo após de Oséias, então Daniel, Oséias, Joel. Livro do profeta Joel. Vamos ler então o capítulo de número 1 completo, tá bom? Capítulo de número 1. Leiamos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desta outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e lançou por terra os seus sarmentos. Se embranqueceram. Se lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimento e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai celestial, misericordioso e bom, nós te suplicamos nesse momento, ó Deus, que tu fale aos nossos corações por meio da tua palavra, que tu revele a tua glória, Senhor Deus, que tu ministres, Senhor Deus, por meio do teu Santo Espírito, em cada mente, em cada coração, acerca da tua palavra, acerca do teu governo sobre todas as coisas, ó Deus, acerca, Senhor Deus, da desolação que às vezes se abate sobre essa terra, nos mostrando, Senhor, o teu santo dia, o dia que tu virás, o dia de juízo, também, que é um dos temas, Senhor Deus, que nós vamos ir trabalhar. Nós te suplicamos que cada um dos temas da profecia de Joel, eles fiquem gravados na nossa mente e no nosso coração. É o que nós te suplicamos no nome de Cristo esta noite. Fala com o teu povo, glorifica o teu nome, santifica, Senhor Deus, os teus filhos. Nós te suplicamos, te rogamos, ó Deus, que tu fale aos corações dos perdidos, de maneira que eles contemplem a Cristo
e que eles se voltem para Ele, Senhor. É o que te pedimos no nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos. Amém e amém. Amados, hoje nós iremos fazer uma introdução ao livro de Joel. Essa introdução ela vai nos ajudar a entender melhor alguns termos, entender melhor a questão dos temas do livro e da profecia. Portanto, hoje nós vamos nos dedicar a nos ambientar no livro. O livro que nós estamos estudando, ele recebe o nome do profeta, inspirado a trazer as palavras de Deus para o povo. O nome Joel ali significa Jeová é o Senhor. E nós vamos ver que esse termo Jeová, ele remete ao nome pactual de Deus, ao nome que o Senhor ele revela em aliança com o seu povo. Mas diz exatamente isso, Joel significa Jeová é o Senhor. O nome, no Oriente Antigo, principalmente entre os judeus, ele revelava muito da crença dos pais da criança, ou aquilo que se esperava que a criança ela fosse. Nesse caso aqui nós temos uma profissão de fé dos pais de Joel, de que somente o Senhor, ou Jeová, o Deus que está em pacto com o seu povo, ele é Deus. O livro ele não nos fala muito sobre Joel, ele não nos diz a sua origem, não nos diz a tribo a qual ele pertence, mas ele inicia diretamente tratando sobre o contexto, tá bom? Que está presente na profecia. Ele inicia tratando diretamente sobre a profecia e lançando ela então diretamente ao povo, muito provavelmente de Judá, tá? No Reino do Sul. As descrições que Joel ele faz na carta, a proximidade dele com o templo, com Jerusalém, nos remete exatamente que Joel ele estava ali em Judá, no Reino do Sul. Vamos lembrar que Israel ele é dividido em dois reinos, após a morte de Salomão. O reino do norte fica com 10 tribos, e o reino do sul fica com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E por isso, então, o reino do sul, ele inclusive vai permanecer mais tempo que o reino do norte, que por volta ali do século 7 vai cair sobre a mão dos assírios. Século 7, século 8 vai cair sobre a mão dos assírios. Século 7 vai cair sobre a mão dos assírios. No século 6, o reino do sul, ele cai também, só que sobre a mão dos babilônicos. Provavelmente, o que estava acontecendo aqui era que o reino de Judá ele estava enfraquecido. Quando nós entrarmos no capítulo de número 2 e 3, nós vamos ver que vários povos haviam feito algumas incursões militares até Judá. Então Judá ele estava cansado, era um reino cansado de tantas guerras, um reino enfraquecido. Nós vamos ver que posteriormente Judá ele vai começar a pagar tributos também a outros povos, mas essa profecia ela é dada antes de tudo isso, antes das quedas, do reino do norte acontecer. Joel ele vai profetizar provavelmente por volta do século 9, tá bom? Por volta do século 9 antes de Cristo. Portanto, o reino do norte ele ainda existia e ia cair 2 séculos depois. O outro ponto que é interessante nós destacarmos é que o livro ele não vai fazer muitas voltas, ele não vai narrar muitas coisas e ele vai então lidar diretamente com a profecia. E o que estava acontecendo? Sobre o que dizia a profecia? Uma enorme praga de gafanhotos havia atingido o reino de Judá. Joel ele deixa isso muito claro, dizendo que esses gafanhotos eles foram extremamente agressivos. Vamos ler aqui o versículo 3, olha o que diz. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, era algo sem precedente na história do povo de Israel. Uma praga de gafanhotos. No versículo 4 ele deixa isso claro. Ela então inundou o reino de Judá, como ondas mesmo, e eles acabaram com tudo, todos os frutos, toda a produção. E vamos lembrar então que aqui nós estamos diante de uma sociedade agrícola. Isso é muito forte. Quer dizer então que a economia de Judá ela foi extremamente abalada por essa praga. Nós vamos ver aqui que existia tristeza e desolação por todo o Judá. Nós vamos ver que ele fala sobre a figueira sem fruto, todas as árvores, no versículo 12 ele diz, todas as árvores do campo se secaram,
nós vamos ver que não tinha nem pasto, eles comeram tudo, os gafanhotos eles entraram e eles comeram todas as coisas, e portanto uma grande desolação se abateu sobre o reino de Judá, e é nesse contexto que Joel ele vai começar a profetizar, mostrando que aquilo não era por acaso, aquilo não era fruto do acaso, das forças da natureza, muito pelo contrário. Deus ele estava à frente de tudo o que estava acontecendo, Deus permanecia no controle e Deus estava lidando com o seu povo por meio desse ato e por meio desse fato histórico. Um outro ponto que é muito importante nós ressaltarmos na introdução desse livro é que todo esse pano de fundo, né, a calamidade, os gafanhotos, essa calamidade natural que se abateu sobre Israel, toda a tristeza, toda a desolação, ela na verdade irá servir como ilustração, ela vai apontar para o principal tema do livro. Qual é o tema do livro de Joel? O grande dia do Senhor. Nós vamos ver que Joel ele repete isso diversas vezes durante a profecia, de forma que ele é considerado o profeta do dia do Senhor, porque ele apresenta esse dia de maneira extremamente sistemática e detalhada. No versículo 15, nós começamos a ver algumas transições, daí do capítulo 1, no versículo 15, nós começamos a ver essa transição entre a praga e o dia, o grande dia do Senhor. No versículo 15 ele diz assim: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. No capítulo 2 ele diz: tocai a trombeta, versículo 1, em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. No versículo 11 do capítulo 2 ele diz: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? O grande tema de Joel, portanto, é o grande dia do Senhor. O termo o dia do Senhor, ele tem dois aspectos, e isso vai acontecer em diversas profecias. Nós vamos ver que outros profetas eles vão falar sobre o dia do Senhor, como Sofonias, por exemplo. Nós vamos ter Malaquias também apontando de maneira escatológica para aquele dia, Daniel apontando para o dia do Senhor, o dia de juízo que cairia sobre a terra. Ele tem dois aspectos, um aspecto imediato e um aspecto escatológico. O que seria isso? O aspecto imediato do dia do Senhor seria exatamente uma porção de tempo, um período de tempo, no qual o Senhor ele lidava com juízo sobre a terra. Tá? E por que eu digo um aspecto imediato? Porque isso aconteceu diversas vezes durante a história. Diversas vezes durante a história, calamidades se abateram sobre a terra, e nós vamos olhar aqui no Antigo Testamento que diversas calamidades elas se abatem sobre Israel, tá? E esses momentos, esses períodos de ira de Deus sobre o seu povo por causa da sua desobediência, do seu pecado, da sua indiferença para com Deus, tá? Ele é chamado também de dia do Senhor. Então, o que Joel está fazendo? Ele está utilizando o presente, ele está utilizando o tempo próximo a qual ele está inserido para ilustrar um dia maior, que é o grande dia do Senhor, um dia específico, a qual o Senhor ele viria agora com o juízo final sobre a terra. O que Joel ele está nos levando a pensar é que esses momentos de calamidade, de caos e de ira de Deus sobre a terra, eles nos apontam para esse grande dia, eles são ilustrações, eles são setas que apontam para esse dia, para chamar a atenção do povo, para despertar, no caso aqui Israel, para que eles lembrassem desse dia onde não haveria mais a possibilidade de restauração. O Senhor ele virá para poder sustentar os seus filhos, o seu povo, mas o Senhor também virá trazer destruição final, condenação final àqueles que são ímpios. Então Joel ele se utiliza do presente para poder ilustrar o que acontecerá no futuro, sobre o grande dia do Senhor. Esse é o grande tema do livro. Joel ele pode ser dividido em três sessões, em três grandes sessões.
Na verdade, ele pode ser dividido de várias formas, tá bom? Alguns dividem em 2 sessões, alguns dividem em 4 sessões, mas nós vamos dividir em três grandes partes, tá bom? 3 grandes partes. A primeira parte fala sobre a calamidade presente em Israel. Então, Joel ele vai narrar o que está acontecendo, ele vai levar o povo a refletir e a contemplar sobre o que está acontecendo à sua volta. Isso é muito importante. Olha como ele inicia o capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em nossos dias ou nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narrativa a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ele está chamando aqui os povos, ele está chamando Israel, especificamente, aqui o reino de Judá, tá bom? Os judeus, a olhar para o que está acontecendo com eles. Não simplesmente chorar e entrar em desespero. Não simplesmente passar por aquele momento de forma alienada, mas para que eles parassem, eles observassem o que estava ao redor deles e eles então tivessem a sensibilidade de lidar com aquele período, analisando o que estava acontecendo, de maneira que ele pudesse, inclusive, narrar aos seus filhos a obra que havia sido feita ali como juízo pelas mãos do Senhor. Tá? Então, na primeira porção, ou na primeira sessão do livro, Joel ele vai fazer isso. E ele vai falar que então o povo ele está experimentando de tristeza, de calamidade, de dor, de escassez, de abalo econômico, exatamente por causa da indiferença e do pecado deles. A segunda porção do livro, ela vai falar sobre o terrível dia do Senhor. E aí Joel ele vai fazendo uma transição e ao mesmo tempo ele utiliza aquele método que eu falei anteriormente, de usar o presente para poder ilustrar um cumprimento mais próximo de um dia de juízo do Senhor, inclusive o que eles estavam experimentando ali, mas também apontando de maneira mais direta e narrando como será o dia final, o terrível dia do Senhor, aquele dia específico aonde o Senhor ele viria. Joel então faz um apelo ao arrependimento. Ele diz que é necessário que o povo se arrependesse e não somente fingisse. E aqui nós temos um dos versículos que são centrais nessa profecia. É quando Joel ele diz aos judeus que eles rasgassem o coração e não somente as vestes. Por que Joel ele diz isso ao povo judeu? Porque não era a primeira vez que calamidades haviam se abatido sobre Israel. Muito pelo contrário. Quando o Senhor faz a aliança com o seu povo, ele diz: olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar. Se vocês me desobedecerem, eu trarei calamidade e eu trarei sobre vocês maldição. Portanto, várias vezes, nós podemos contemplar isso na época dos juízes, na época dos reis maus. Sempre o Senhor, ele trazia juízo sobre Israel. E o que Israel fazia? Israel rasgava as vestes e chorava e lamentava e ficava triste diante daquela punição, mas depois que passava eles retornavam ao mesmo estilo ímpio de vida. O que isso demonstra? Isso demonstra hipocrisia e isso demonstra falsidade. O que eles queriam na verdade era só voltar ao conforto para continuar pecando. Eles não estavam preocupados no ato de que eles tinham agredido a glória do Senhor e a honra do Senhor, que eles haviam desobedecido a Deus, que eles haviam desprezado a aliança. Eles não estavam preocupados com nada disso, eles só queriam que o mal, que o desconforto que eles estavam experimentando, ele passasse. É isso que Joel está dizendo. Portanto, ele fala, olha, rasguem o coração, não rasguem só as vestes. Tenham um arrependimento sincero, porque o grande dia do Senhor, ele está chegando. A terceira grande porção do livro fala sobre o dia do arrependimento, da restauração e da plenitude das bênçãos de Deus. A terceira sessão fala, portanto, que esse arrependimento ele é aceito pelo Senhor, porque ele é longânimo, acessível e misericordioso. Tá? Então dá a entender de que haveria arrependimento por parte do povo de Deus e que o Senhor então aceitará esse arrependimento, ele irá restaurar o reino, ele irá trazer plenitude e bênçãos 1000
sobre o seu povo e vai sustentá-los então para toda a eternidade. Ele apresenta ali 3 atos ou 3 marcas de que sua presença estava novamente a favor do seu povo. Bênçãos materiais, ou seja, ele iria suprir as necessidades físicas do seu povo. Bênçãos espirituais, tá bom? Ele iria então manter ali o seu povo fortalecido espiritualmente, e também as bênçãos pactuais do reconhecimento do povo de Deus como uma nação que pertence a ele, que está então em fidelidade para com ele. Esse então finaliza o terceiro grande tema e finaliza também o livro. Para nós concluirmos então essa introdução, eu gostaria de trazer algumas lições centrais que nós vamos aprender durante a leitura e a exposição desse livro. Primeiro, o Senhor governa. Joel ele deixa isso muito claro. Nada na terra, nada, nenhum momento na história está sem o controle de Deus, está sem a sua soberania, o seu domínio e o seu governo. E aqui ele aponta para o fato de que essa calamidade que ocorreu com o povo de Israel estava também sob o domínio do Senhor, e que o Senhor estava utilizando aqueles gafanhotos como seu exército, como instrumentos dele para poder tratar com o seu povo. A segunda lição é sobre a fragilidade da vida, dos governos e do sistema humano. Olha só, o Senhor ele utiliza uma praga de gafanhotos. Ele não utilizou um exército de homens, ele não utilizou uma grande nação poderosa nesse momento aqui, ele utilizou uma praga de gafanhotos, e isso levou o reino ao colapso, isso levou o reino praticamente a implodir. Nós vamos ver que o governo não tinha o que lidar, não tinha o que fazer diante disso, era impotente. Nós vamos ver que a economia de Israel, de Judá aqui no Reino do Sul, ela começa a ruir, ela começa a esmorecer, ela começa a quebrar, né? Tudo que eles produziram, todo o trabalho, ele perdeu ali o sentido, tudo se foi, toda a produção. Portanto, o Senhor, por meio de uma praga de gafanhotos, mostra como é frágil a vida, como é frágil os sistemas humanos. A terceira lição diz respeito à inevitabilidade do dia do Senhor. O dia do Senhor é inevitável. Joel ele diz que o Senhor ele virá, diz que não há para onde fugir. O Senhor virá para lidar com as obras de cada um e para então fazer justiça sobre esse mundo que é mau, esse mundo que está dominado pelo pecado, vivendo em perversidade, vivendo em rebeldia ao Senhor, e o Senhor, como um Deus justo, virá. Esse dia ele é inevitável, portanto, cumpre que nós nos arrependamos hoje e busquemos ao Filho de Deus. Nós corramos para o Senhor, sabendo que somente nele existe misericórdia, graça e poder. E os judeus eles sabiam, tá? Os judeus piedosos sabiam que a salvação viria de Deus e que era buscando ele em arrependimento que eles então iriam encontrar salvação e restauração. Mas nós, de maneira ainda mais plena, sabemos que essa salvação vem por meio do Filho de Deus, do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo ele ofereceu na cruz. Portanto, assim como nos deixa claro o Salmo Messiânico de número 2, nós devemos beijar o Filho para nos prepararmos para o dia do Senhor. Porque aqueles que o buscarem em arrependimento, eles serão preservados, restaurados e receberão da plenitude de Deus. 4. O juízo e a ira de Deus sobre o mal e o perverso. O Senhor vai lidar com o mal. O dia do Senhor é exatamente isso. O dia que ele marcou para poder lidar diretamente, pessoalmente, com toda a injustiça, com todo o pecado, com todo o mal, com toda a perversidade, com todo o rebelde, e um dia específico de julgamento, aonde ele irá listar e tratar com cada um segundo as suas obras. O Senhor, portanto, se ira. O Senhor, por ser amor, Deus, por ser amor, ele se ira contra tudo aquilo que ele ama. Nós já vimos essa ilustração aqui uma vez, que é inevitável que se você ame as crianças, você odeie o abuso delas. Portanto, tudo aquilo que nós amamos, nós odiamos aquilo que agride o que nós amamos. O Senhor, ele ama a sua glória, acima de tudo, a sua santidade, porque ele é o melhor, meus irmãos, que pode ser entregue a nós, e ele é a coisa mais
amável de todas. O Senhor é o mais amável de todos. O Senhor é o mais santo de todos. Portanto, o Senhor, ele ama a si mesmo, ele preserva a sua santidade, ele zela pela sua glória, e por isso, então, ele se ira contra toda rebeldia e contra toda oposição ao seu governo, ao seu poder e ao seu domínio. Por fim, a quinta lição que nós vamos aprender aqui em Joel é que o Senhor, ele se ira sim, o Senhor, ele está contra todo o mal, mas o Senhor, ele é misericordioso e longânimo. Tá? Então, a quinta lição é sobre a misericórdia, a longanimidade, a paciência do Senhor. Ele convoca o povo ao arrependimento, ele disciplina o povo, mas ele convoca o povo ao arrependimento constantemente. Nós vemos o Senhor fazendo isso ao longo de toda a Escritura, convocando os perdidos a se arrependerem, convocando os homens rebeldes a se arrependerem, convocando aqueles que ouvem a sua palavra a se arrependerem, para que ele venha a redimir esse povo, cuidar desse povo e conduzir esse povo a escapar da ira vindoura, da condenação e experimentar de plenitude material, porque o Senhor também garante a ressurreição dos seus filhos para um corpo de glória, e portanto o Senhor tem uma promessa também, nós viveremos no corpo, os crentes viverão no corpo, quando ressuscitarem, e viverão num corpo glorificado, pleno, que não será mais abalado por calamidade, dor, nem sofrimento, enquanto os ímpios, eles viverão também no corpo, mas em um corpo preparado para suportar a ira eterna de Deus. E o Senhor então promete a prosperidade espiritual ao seu povo, isso significa a liberdade do pecado e a plenitude então de todas as virtudes e das bênçãos de Deus. E por fim, o Senhor promete que ele lidará com o seu povo por toda a eternidade como seu, uma propriedade exclusiva e uma herança dele. Essas são algumas lições que nós vamos aprender em Joel. Nós vamos trabalhar o livro versículo por versículo, considerando cada um desses aspectos das 3 grandes sessões que eu disse aos irmãos que nós estudaremos. Nós iremos tratar ponto por ponto desse livro a partir do domingo que vem. Portanto, essa é a introdução do livro, e eu sugiro que os irmãos já iniciem a ler o livro, que todos aqueles que nos ouvem, leiam o livro de Joel. Esse é o apelo que nós fazemos. Todos os que nos ouvem, leiam o livro de Joel e lembrem-se, as calamidades que nós experimentamos, inclusive hoje, nesse tempo, onde essa pandemia se espalhou pelo mundo, ela tem revelado exatamente o que revelou na época de Judá, quando os gafanhotos eles entraram e atacaram ali, que o sistema humano ele é frágil, que a vida humana ela é frágil, que ela é frágil, ela é insuficiente em si mesma, e que somente em Deus, aquele que é imutável, aquele que permanece para sempre, nós podemos encontrar refúgio, consolo para toda a eternidade, restauração. Aqueles que se arrependem e buscam o seu Filho serão sustentados pelo Senhor no grande dia do Senhor. Mas aqueles que permanecerem em rebeldia, mesmo contemplando as suas fragilidades, esses então eles receberão a maior calamidade que pode se abater sobre eles, que é exatamente a ira justa e a condenação eterna de Deus. Que o Senhor nos guarde, que Ele nos guie ao longo dos estudos dessa profecia de Joel, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos capacite a pregar com fidelidade, mas também a ouvir com fidelidade e a viver com fidelidade à luz do que Ele nos ensina nessa profecia. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nós te agradecemos pela tua palavra diante de nós, porque ela não nos deixa às cegas. Ela nos mostra, ó Deus, o teu domínio sobre todas as coisas. Ela nos mostra, Senhor Deus, os teus propósitos, Senhor Deus, em alertar o homem, a convocar o homem a arrependimento. Não duvidamos que, assim como na época de Joel, quando uma praga de gafanhotos, ele invadiu o reino de Judá, ó Deus, e trouxe toda a demonstração da fragilidade daquele reino e a insuficiência deles sem ti, também nesse momento, por meio, ó Deus, disso que acontece, tu tem demonstrado a nós, ó Senhor, por meio dessa pandemia, tu tem demonstrado aos homens, ó Senhor, como nós somos insuficientes, como a vida humana ela é frágil, como sem ti não há nada que seja fixo, imutável, verdadeiro, bom. Muito pelo contrário, tudo é frágil, tudo é decadente, Senhor. Como
fruto da queda. É exatamente isso que nós temos. Portanto, usa a tua palavra de maneira que teu nome seja glorificado, o teu povo fortalecido durante esse tempo, que nós possamos olhar para as tuas promessas, Senhor, de cuidado para com o teu povo, de bênçãos, Senhor Deus, que tu tem guardado para nós e para a nossa preservação no dia do juízo. E aos que ainda não têm, Senhor Deus, um compromisso contigo, desperta para que eles venham a atentar para a sua própria insuficiência, para o fato de que eles estão sob a tua ira, ó Senhor, e serão naquele grande dia, no dia da grande calamidade, Senhor Deus, do grande terror da tua presença em juízo sobre os homens. Se eles não estiverem em ti, eles serão condenados. Portanto, que eles te busquem hoje, porque todo aquele que bate, tu recebes, tu salvas, Senhor, tu redime, tu restaura, porque tu és um Deus misericordioso e longânimo. É o que nós pedimos no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém.